Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado a uma glândula endócrina minúscula que fica localizada bem próxima ao centro do nosso cérebro, mais precisamente entre os dois hemisférios, com um formato similar ao de uma pinha e com cristais de apatita nos espaços intercelulares, denominados de areia cerebral ou corpo arenáceo. Trata-se da nossa fantástica glândula pineal, uma área do nosso cérebro, sobretudo, rodeada de insondáveis mistérios metafísicos, que ficou popularmente conhecido, inclusive, como o nosso terceiro olho. Todavia, com a sua típica coloração cinza avermelhada e do tamanho aproximado da semente de uma laranja, de fato, a glândula pineal é bem pequena em tamanho e volume, possuindo somente cerca de 25 milímetros de diâmetro e sendo fixada na região central do nosso cérebro por meio de hastes. Além de sua provável capacidade de uma cada vez mais estudada visão extrasensorial, talvez essa glândula tenha sido correlacionada a um olho, no entanto, por se formar à semelhança da nossa retina ocular, e ao número 3, justamente por se desenvolver a partir de uma saliência presente no topo da parede do terceiro ventrículo. Embora ainda existam muitas controvérsias sobre este assunto, essencialmente a ciência postulou durante algum tempo que a pineal seria unicamente um órgão vestigial, que uma vez passada a nossa puberdade calcificava-se e perdia totalmente a sua função. Contudo, recentemente, algumas pesquisas sugerem que, na prática, muito além disso, a pineal é constituída por estruturas vivas com abundante irrigação sanguínea, estabelecendo relações concretas com hormônios fundamentais para o nosso organismo, influenciando diretamente em ciclos vitais do nosso corpo, como o nosso sono, por exemplo, além, é claro, do controle das atividades sexuais e da reprodução humana. Sendo, sem dúvida, uma região intensamente calcificada, a glândula pineal pode ser vista, contudo, através de exames radiográficos do crânio, sendo encarregada ao longo do nosso desenvolvimento pelo amadurecimento dos nossos órgãos sexuais. Porém, quando atingimos a maturação destes órgãos, pouco a pouco esta glândula aparentemente vai perdendo a sua influência na produção dos hormônios, tornando-se praticamente uma inútil massa fibrosa. Apesar disso, há cerca de mais ou menos 40 anos, em um artigo científico publicado na revista Nature, 2 pesquisadores abordaram de forma inédita para aquela época justamente sobre a suposta capacidade da glândula pineal de converter as ondas eletromagnéticas em estímulos bioquímicos, atuando como uma espécie de antena, sintonizando e captando as frequências e os campos magnéticos. Tudo isso devido aos cristais de apatita presentes nesta glândula, que vibram junto com as ondas eletromagnéticas que são capazes de captar, entrando em ressonância com as mesmas. Sendo que, verdadeiramente, embora não exista um padrão definido para a quantidade destes cristais existentes na pineal, quanto maior for a presença destes, tanto maior também será a nossa percepção e sensibilidade para estes campos. Por esse motivo, mesmo sem ter tido acesso a esta informação por volta do ano de 1630, o ilustre filósofo René Descartes supunha e inclusive defendia que a glândula pineal poderia ser de fato a morada da nossa alma. Para as antigas tradições orientais, entretanto, essa região seria o equivalente ao nosso terceiro olho, porém atrofiado. Os yogis indianos afirmam que ela pode ser, mediante a certo treinamento, capaz de perceber realidades transcendentais. E ainda o controverso monge tibetano Lobsang Rampa descreve em um de seus livros sobre como ele mesmo, após ter sido submetido na infância a uma cirurgia no cérebro justamente para a ativação desta glândula, tornou-se capaz de enxergar a aura das pessoas. Em meio a tantos segredos, polêmicas e especulações, entretanto,
Qual seria o real problema se a mesma tecnologia adotada na fabricação de equipamentos eletrônicos, baseado na vibração de cristais e na captação de ondas, como por exemplo telefones celulares, rádios e televisores, também estiver presente em nosso cérebro através da glândula pineal? Talvez pelo motivo que este seja um território que, justamente por estar na fronteira do campo do conhecimento científico, ainda seja muito pouco explorado e bem desconhecido, simplesmente por manter-se além do que pode supor a nossa vã filosofia. E você, já imaginava que existiam cristais em seu cérebro? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br.